Crie e mantenha um ambiente favorável à realização de seus objetivos, interagindo em conteúdos que realmente agregam valor. Muito obrigado. Capítulo 2. Preocupações compartilhadas. A visão de Robert. Dallas, Texas, 19 de fevereiro de 2006. Uma vez mais, em uma tarde de domingo, a limusine preta estaciona perto da entrada da exposição de propriedades imobiliárias no Learning Annex. A empolgação cresce à medida que corre a informação. Donald Trump chegou. E uma vez mais os seguranças vêm na frente, abrindo caminho, e duas fileiras de admiradores se formam para saudar o adorado Donald Trump. Após cerca de 1 hora, depois que a imprensa havia se retirado, Donald me pergunta: a audiência é muito grande. De que tipo? Dezenas de milhares, e constituem um grupo excelente. Pessoas de todas as partes do mundo chegaram à cidade neste fim de semana. Estão muito empolgadas com a possibilidade de aprender e sedentas de conhecimento. Eu também estava empolgado, mas por razões diferentes. Depois de nosso último encontro, li o livro de Donald, The America We Deserve. O livro aborda muitos dos problemas que enfrentamos no âmbito nacional e no mundial, por exemplo, terrorismo, dívida nacional e assistência médica. Recapitulando a história. Na década de 1930, o governo alemão emitira tanto dinheiro que a moeda praticamente perdera seu valor. Existe uma história de uma mulher que levara um carrinho cheio de dinheiro para comprar pão. Quando ela saiu da padaria para pegar o dinheiro do pão, haviam roubado o carrinho e deixado o dinheiro. Queremos que as pessoas deixem de cultivar a mentalidade de que têm direitos e fiquem ricas para que possam resolver o problema. Seu próprio problema. Robert T. Kiyosaki. A hiperinflação desvaloriza a moeda. E, embora tenha sido a complexa conjuntura social, política e financeira que permitiu a Adolf Hitler ser eleito chanceler da Alemanha em 1933, ele foi alçado ao poder também pelo fato de a classe média ter visto suas economias desaparecerem. Recapitulando a história, os anos 1930 trouxeram a Grande Depressão, o que levou à eleição de Franklin Delano Roosevelt a presidente dos Estados Unidos. Roosevelt instituiu a Previdência Social em 1935, a solução para um problema que ainda hoje se faz presente. Em outras palavras, a solução de um problema ocorrido há décadas passou a constituir novamente um problema, hoje, na verdade. Um problema ainda maior. Estamos tentando resolver um problema com dinheiro do governo, em vez de resolvermos o problema real. Em 1971, o presidente Nixon desvinculou o dólar do lastro ouro, exatamente o que fez o governo alemão. Hoje, o dólar americano está desvalorizado e aqueles que pouparam estão vendo suas economias se esvaírem. Muito pouco sobrará para a aposentadoria. A história se repete, só que desta vez com gravidade ainda maior. Queremos que as pessoas deixem de cultivar a mentalidade de que têm direitos e fiquem ricas para que possam resolver seus próprios problemas. O que nos preocupa, Donald foi o primeiro a dizer estas palavras. Receio que tenhamos desenvolvido a mentalidade de que temos certos direitos como nação. E não estou me referindo apenas aos pobres. Muitas pessoas do presidente e senadores, aos funcionários de escalões mais baixos, acham que têm direito a uma pensão do governo. Eu gostaria realmente que tivéssemos condições de resolver esse problema, mas, para tanto, levaríamos a nação à falência. Poderíamos pedir aos ricos que pagassem por todos, mas será que isso resolveria o problema? E por quanto tempo ficaria resolvido? Concordei. Donald e eu queremos que as pessoas deixem de cultivar a mentalidade de que têm direitos e fiquem ricas para que possam resolver o problema, seu próprio problema. Analise o diagrama a seguir. A melhor forma de resolver o problema de maus resultados financeiros é mudar nossa maneira de pensar, começar a pensar como os ricos, não como os pobres ou como a classe média. Isso significa deixar de pensar que temos direitos. Seja você um oficial militar, funcionário público, professor, empregado ou simplesmente pobre.
Se não deixarmos de esperar que o governo tome conta de nós, continuaremos a obter os mesmos resultados, uma nação falida, repleta de indivíduos instruídos, porém financeiramente necessitados. Albert Einstein definiu a insanidade como fazer a mesma coisa inúmeras vezes e esperar resultados diferentes. Em minha opinião, nesta questão específica, é insanidade continuar a mandar as crianças para a escola e não lhes ensinar a lidar com o dinheiro. No quadrante de fluxo de caixa, descrito a seguir, E de empregado, A de autônomo, pessoa que trabalha em uma pequena empresa, ou especialista, D de donos de grandes empresas, como Donald Trump e me, de investidor. Acredito que precisamos treinar um número maior de crianças para serem Ds, empresários que criam empregos, e todas as crianças a serem investidores, como na letra I do quadrante. Hoje nossas escolas fazem um bom trabalho ensinando os jovens a serem esse ou esse, mas dificilmente a educação é dirigida a esse ou esse. Em vez de sair da escola com uma sólida educação financeira, a maioria dos alunos deixa a escola, alguns deles já endividados, preparada apenas para trabalhar com afinco, economizar dinheiro, livrar-se das dívidas, investir a longo prazo e diversificar. O bilionário Warren Buffett diz o seguinte sobre diversificação. Diversificação significa proteção contra a ignorância. Não faz muita diferença se você sabe ou não o que está fazendo. Um dos segredos de ficar rico é saber o que você está fazendo. De volta ao palco, 15 minutos. Avisa Bill Zanker a Donald. Ok, ele responde. Estou pronto. Enquanto caminhávamos em direção ao palco, Donald disse: portanto, queremos que eles fiquem ricos para que possam resolver seus próprios problemas financeiros. Um número excessivo de pessoas acredita que a solução esteja no mercado de ações, no governo ou em uma pensão. Esse seria um bom ponto de partida, comentei. Vamos contar às pessoas por que ficamos ricos, não como... e por que continuamos a trabalhar, embora tenhamos dinheiro suficiente. Queremos que elas identifiquem seus próprios porquês, em vez de esperarem ajuda do governo. Essa é a maneira como podemos ajudá-las a resolver o problema. É óbvio que não podemos ajudar todos, pois nem todos têm talento para enriquecer, mas podemos ajudar os que se esforçam e desejam ficar ricos. A mentalidade de ter direitos é um problema monstruoso, disse Donald. Monstruoso mesmo, concordei. Maior até do que a dívida nacional, a queda do dólar, a crise do petróleo e os programas de aposentadoria. E esses são problemas também muito grandes e muito reais, acrescentou Donald. A questão não reside nos problemas, observei. Todos têm problemas financeiros, mesmo você e eu. A questão é como resolvemos os problemas. Exatamente, assentiu Donald. Não podemos resolver nossos problemas financeiros se continuarmos a pensar que temos direitos. É nessa mentalidade que reside o cerne do problema. É por isso que queremos que as pessoas fiquem ricas. Enquanto eu subia as escadas que levavam ao palco e me preparava para a ação apresentar Donald, comentei. Nossos problemas, consequência de nosso modo de pensar. Precisamos mudar nossa maneira de pensar sobre dinheiro. Dizendo isso, entrei no palco para apresentar Donald Trump aos milhares de admiradores e alunos. A visão de Donald. Pensamento grupal. Como diz Robert, não podemos resolver uma grande crise financeira agarrando-nos à mesma velha maneira de pensar. Eu pensava exatamente daquela forma. Essa mentalidade de que temos direitos está em toda parte. Na verdade, tornou-se epidêmica. Creio que todos conhecem a expressão pensamento grupal. É essa velha mentalidade de rebanho que parece despertar o melhor e o pior nas pessoas. Quando digo o melhor, quero dizer que às vezes surge um pastor. Mas esse é um cenário improvável. Em geral, são os lobos que surgem primeiro e o rebanho estará inclinado e pronto a segui-los. O que estamos tentando fazer aqui é dispersar o rebanho antes que nos tornemos incapazes de enxergar, ouvir
pensar e agir em nosso próprio benefício. Os indivíduos que são capazes de pensar por conta própria dificilmente farão parte de um rebanho. Embora estejamos concentrados no conceito do pensamento grupal, que não permite que as pessoas tenham seu modo próprio de pensar em termos financeiros e cegamente entreguem seu dinheiro a consultores financeiros, estou me lembrando de outra história. Em meu programa de rádio, decidi falar sobre Detroit, que enfrenta o problema de casas desocupadas em ruínas, pois a cidade perdeu cerca de 1 milhão de moradores nos últimos 50 anos. Um grupo de artistas da cidade está cansado de ver aqueles prédios vagos e dilapidados espalhados pela cidade. Assim, decidiram tomar uma atitude a respeito. A fim de chamar a atenção para os prédios abandonados, da noite para o dia, os artistas secretamente pintaram de cor de laranja os horríveis prédios decadentes. Como é difícil não notar um prédio em ruínas pintado em forte tom laranja, depois disso, várias casas foram derrubadas, o que era o objetivo primordial da ação, que ficou conhecida como Object Orange. Os indivíduos que são capazes de pensar por conta própria dificilmente farão parte de um rebanho. Donald J. Trump. Os artistas permanecem anônimos, pois obviamente poderiam se ver em dificuldades por transgredirem a lei. Esperam que outros inconformados se juntem a eles com seus pincéis. Esse é um ótimo exemplo de pessoas que decidem agir e realizam alguma coisa. Agiram por conta própria, em vez de esperar que outros tomassem alguma providência. É uma atitude não convencional, mas parece estar dando resultado. A expressão pensar fora do quadrado, out of the box thinking, já está muito batida, mas continua válida e atual, e cabe perfeitamente pelo menos no caso de Detroit. Os artistas não são as únicas pessoas que têm o direito de exercitar essa parte do cérebro, todos nós temos. Vamos tentar começar a pensar dessa forma, independentemente do lugar em que vivemos ou do que fazemos. A pior coisa que pode nos acontecer, seja como indivíduos ou como nação, é nos transformarmos em observadores passivos ou lentamente mergulhar em nossa zona de conforto. Conforme já observei, para ter um diferencial, é preciso inovar. Não estamos em posição de deitar em berço esplêndido. Essa é a primeira indicação de declínio iminente. Temos alguns desafios pela frente, e é bom nos conscientizarmos disso. Não vamos sucumbir ao grande pensamento grupal, que é, sem dúvida, uma boa forma de fazer ir a pique nosso próprio navio. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam mudar seu modo de pensar sobre finanças e sobre seu futuro financeiro. Robert e eu queremos que sua maneira de pensar seja mais abrangente. Todos podemos tirar proveito da sabedoria de Descartes. Penso, logo existo. Pense grande. Capítulo 3. O encolhimento da classe média. A visão de Robert como aumentar seu QI financeiro. Existem muitas definições para inteligência. Aprendi uma das mais práticas delas com meu pai rico. Inteligência é a capacidade de solucionar problemas. Por exemplo, na escola, se você é capaz de resolver problemas matemáticos, é considerado inteligente. Fora da escola, se você é capaz de consertar um carro, as pessoas consideram que você tem inteligência automotiva. Quando se trata de dinheiro, quanto maiores forem os problemas financeiros que você é capaz de resolver, maior será sua inteligência financeira. Hoje, nosso mundo enfrenta alguns graves problemas financeiros. Muitos problemas estão interrelacionados, e um gera o outro. Alguns dos mais urgentes são: 1. Desvalorização do dólar. 2. Aumento da longevidade. 3. Aumento dos preços do petróleo. 4. Aumento da distância existente entre os ricos e todas as outras classes sociais. 5. Redução dos salários. 6. Exportação de empregos. 7. Falência das previdências sociais. 8. Eliminação das poupanças individuais. 9. Falta de ensino voltado à educação financeira. Eis as perguntas urgentes. 1. O que podemos fazer? 2. Quais são as soluções para esses problemas? 3. Nosso QI financeiro é suficientemente alto para resolver os problemas? 4.
Como podemos evitar ser vítimas dessas dificuldades? 5. Como podemos evitar que nossas famílias sejam vítimas desses problemas? Muitos dos atuais problemas financeiros existem porque não os resolvemos assim que surgiram. Em vez de tornar mais alto o QI financeiro da população, nós a ensinamos a esperar que o governo resolva seus problemas financeiros pessoais. Essa é a razão pela qual nenhum político se atreve a mexer com a previdência social e com a saúde pública, embora muitos saibam que esses programas estão fadados ao fracasso. Agora posso ouvir alguns de vocês, leitores, dizendo: precisamos cuidar daqueles que não têm condições de se cuidar. E concordo com isso. Nós, como sociedade civilizada, deveríamos cuidar daqueles que não podem cuidar de si mesmos. Contudo, a maioria de nós pode se cuidar, se isso for necessário e se tivermos sido treinados para tal. É hora de aumentar nosso QI financeiro. A mudança demográfica. Devido às ineficazes soluções adotadas no passado para aumentar o QI financeiro, hoje a população está sofrendo uma transformação conforme mostra o diagrama. Os ricos estão ficando cada vez mais ricos, e os demais estão ficando cada vez mais pobres, embora muitos indivíduos estejam ganhando mais dinheiro. Muitas economias mundiais estão se tornando sociedades compostas de duas classes, os ricos e os pobres classes, ou massas. A edição do The New York Times de 16 de abril de 2006, um domingo, publicou na primeira página um artigo sob o seguinte título: O renascimento do Japão amplia a lacuna econômica. O segundo parágrafo do artigo afirma: um país cuja autoimagem já foi sintetizada no slogan 100 milhões, todos pertencentes a uma sociedade de classe média, hoje indivíduos como capciosa e vencedores e perdedores, e descreveu o Japão como uma sociedade com crescentes disparidades. Impiedosamente classifica em outras palavras, a classe média está desaparecendo. Hoje, no Japão, ou você é rico ou é pobre em termos financeiros, um vencedor ou um perdedor. O mesmo está ocorrendo na América, na Europa e em muitos outros lugares do mundo. O preço de um baixo QI financeiro. Em minhas conversas com Donald Trump, concordamos em que não podemos resolver os complexos desafios financeiros de hoje com a inteligência financeira de ontem. Se tentarmos resolver as dificuldades da previdência pública, concedendo às pessoas mais direitos a pagamentos e benefícios, estaremos matando a galinha dos ovos de ouro. Falamos, escrevemos e criamos jogos e outros produtos educativos sobre finanças porque queremos que as pessoas enriqueçam e resolvam seus próprios problemas financeiros, em vez de esperar que outros os resolvam. Ambos pensamos que, se dermos dinheiro às pessoas, apenas tornaremos o problema maior, mais difícil de resolver e mais perigoso. Em termos simples, a América está a caminho de se tornar uma nação culta, composta de pessoas ricas e pessoas pobres. A classe média está se extinguindo. O problema é que ainda há muitas pessoas como meu pai pobre, um homem bom, culto, trabalhador que, no entanto, esperava que o governo tomasse conta dele depois da aposentadoria. Existem muitas definições para a inteligência. Aprendi uma das mais práticas delas com meu pai rico. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Robert T. Kiyosaki. Na escola dominical, aprendi o seguinte: dê um peixe a alguém e ele terá alimento por um dia. É isso que nós temos feito. Essa é a mentalidade de ter direitos cultivada pela Previdência Social. Ensine alguém a pescar e ele terá alimento para a vida toda. É isso que Donald e eu temos feito. Queremos que os indivíduos aprendam a enriquecer e ensinem outros a fazerem o mesmo. Mas algumas pessoas não querem dar peixe a outras, nem ensiná-las a pescar na verdade. Querem lhes vender peixe. Muitos desses vendedores de peixe são corretores de bolsas de valores, corretores de imóveis, planejadores financeiros, bancos e agentes de seguros. Estão no negócio de vender, não necessariamente no de ensinar ou dar. Em inglês, quando você junta as duas palavras, sell, vender, e fish,
peixe, cria a palavra selfish, egoísta. E embora a maioria das pessoas do ramo de negócios não seja egoísta, um número suficiente o é, e isso faz com que a palavra soe verdadeira. Eu a uso aqui para enfatizar a importância de estar prevenido, de estar consciente da diferença entre aqueles que dão, os professores, e aqueles que vendem. Donald e eu estamos preocupados com o fato de que a maioria das pessoas prefere não aprender a administrar ou a investir seu próprio dinheiro. Em vez de aprenderem, elas simplesmente entregam seu dinheiro a especialistas e esperam e rezam para que eles sejam, de fato, especialistas. Em Como Ficar Rico, Donald Trump diz que os consultores financeiros são vendedores de peixe. O título do pertinente capítulo diz tudo. Seja seu próprio consultor financeiro. O capítulo começa assim. Muitas pessoas contratam consultores financeiros, mas já vi inúmeros consultores levarem seus clientes à falência. Os atletas, particularmente, ganham muito dinheiro na juventude. Com bastante frequência, um gerente dilapida a fortuna do atleta e, quando ele chega aos 30 anos, tudo o que lhe resta são as glórias do passado. E ele é obrigado a trabalhar para sobreviver. Queremos ensiná-lo a pescar, Donald Trump, e eu não vendemos peixe. Não vendemos conselhos sobre investimentos nem dizemos às pessoas no que investir. Somos professores. Queremos que você aprenda a enriquecer, invista seu próprio dinheiro e se torne seu próprio consultor financeiro. Queremos ensiná-lo a pescar seu próprio peixe. O segredo do pai rico. Conforme mencionei antes, muitos ricos são reservados. Não percebi a que ponto isso é verdade, até que os parentes de meu pai rico me pediram para não mencionar o nome da família no livro Pai Rico, Pai Pobre. Muitos ricos preferem permanecer no anonimato. Não querem se tornar conhecidos ou não querem compartilhar seus segredos financeiros. Por isso, tive uma grata surpresa ao descobrir que Donald Trump é muito sincero em relação à sua fortuna e deseja tornar público o segredo de seu êxito financeiro. Em seu livro, Buffettology, Mary Buffett escreve: F. Scott Fitzgerald diz, em um de seus livros, que os milionários são diferentes de você ou de mim. E ele estava certo. Mas eles são diferentes das formas mais estranhas. A mais estranha de todas é o código de silêncio que exigem da família e dos amigos. Enquanto estive casada com Peter, filho de Warren Buffett, mais de uma vez ouvi a recomendação de não comentar com ninguém que não pertencesse à família sobre Warren e seus investimentos. Escrever este livro era algo simplesmente fora de cogitação. Depois de se divorciar de Peter, Mary Buffett rompeu o código de silêncio e decidiu explicar, em detalhes, como Warren Buffett age, revelando os segredos do ex-marido. É um excelente livro e muito bem escrito. E realmente revela os segredos de Buffett. É um livro sobre a maneira de agir de Warren Buffett, embora ele não o tenha autorizado. Contudo, explica como Warren Buffett conduz seus negócios. Isso não significa que você ou eu, ou mesmo Donald Trump, usemos a mesma fórmula. Tampouco que queremos fazê-lo. De muitas formas, que serão explicadas mais à frente neste livro, tanto Donald como eu podemos superar as taxas de retorno do investimento de Warren. Ele talvez seja rico, mas podemos enriquecer mais rapidamente adotando nossos próprios métodos e usando uma quantidade menor de dinheiro. Você precisa descobrir o estilo e o método que lhe sejam mais adequados. Embora seja importante aprender com pessoas como Warren e Donald, também é fundamental encontrar sua própria fórmula. Muitos anos atrás, assisti a um sermão do reverendo Vernon Ash, em Atlanta, que abordava essa questão. Sua mensagem era a de que as pessoas precisam elaborar seus próprios processos para que seja atribuído valor a seus objetivos. E sob a perspectiva inversa, sem um processo não existe um valor a ser atribuído ao objetivo. Por que enriquecer? Queremos estimulá-lo a enriquecer porque a América e muitos outros países estão se transformando em sociedades compostas de duas classes, rica ou pobre, classes ou massas. Apontamos uma razão para isso. Se você não se decidir a ficar rico, a probabilidade é que fique pobre.
Nos países ocidentais, a classe média está sendo extinta lenta, inexorável e catastroficamente. Se você deseja continuar a pertencer à classe média, talvez deva pensar em morar na China ou na Índia. Em vez de achatarem a classe média, a China e a Índia estão fazendo com que essa classe se expanda. Na América e em outros países ocidentais, contudo, as opções estão se limitando a ser rico ou ser pobre. A classe média está desaparecendo da mesma forma que as calotas polares, lenta, inexorável e catastroficamente. Entretanto, na China e na Índia, a classe média não tem um padrão de vida melhor que muitos norte-americanos pertencentes à classe pobre. Sendo assim, você também poderia decidir enriquecer nos Estados Unidos. A visão de Donald. Encolhimento da classe média. Certa vez, quando Robert e eu conversávamos sobre o encolhimento da classe média, dei-me conta de que algumas coisas podem ser explicadas. É como uma ampulheta, na qual a classe média representa a parte apertada, ou como alguém com uma cintura muito fina. Amanhã ricos. Classe média pobres. O que acontece quando você vira a ampulheta? Independentemente do movimento que você faça, terá apenas duas opções: os pobres alimentando os ricos ou os ricos alimentando os pobres. Não existe outra escolha. Não gosto dessa visão porque me lembra o velho mundo e seus costumes aristocráticos contra os quais a América se revoltou. Estaremos retrocedendo a esse ponto? Para começar, os colonizadores eram idealistas equivocados. Tenho lido alguns jornais durante minhas viagens e algumas histórias publicadas no The Wall Street Journal me fizeram pensar sobre riscos. Ontem, ouvimos a história de 3 alpinistas que morreram durante a descida do Monte Everest, obviamente vitimados pela exaustão após terem atingido o objetivo. Hoje temos um artigo sobre o grande cavalo bárbaro e seu grave acidente. Temos também a tragédia da Volvo Ocean Race, na qual um jovem holandês foi varrido do iate por uma grande onda. A seguir, a tripulação de outro iate precisou abandonar a embarcação durante uma violenta tempestade e foi resgatada pela embarcação que havia perdido um de seus tripulantes. Todos eram exímios navegadores e suas habilidades náuticas eram incontestáveis. Não existem garantias, mas estar preparado com certeza é melhor do que ser pego de surpresa. Donald J. Trump levam. Às vezes, as expectativas levam a resultados surpreendentes. Frequentemente existe uma tênue linha entre a vitória e a derrota, e eu me sinto um pouco filosófico ao refletir sobre isso. Às vezes, os planos mais bem elaborados malogram devido a eventos incontroláveis, como condições climáticas, incidentes inesperados ou talvez excesso de confiança, se é que isso existe. A filosofia é uma forma de tentar entender coisas e eventos inexplicáveis com os quais nos deparamos no decorrer da vida. Às vezes, como disse antes, é importante que permaneçamos ilesos. Do contrário, nos tornaremos um alvo. Um pequeno vazamento pode provocar o naufrágio de uma embarcação, ou uma grande onda pode destruí-la, conforme comprovado pelos velejadores da Volvo Race. De uma forma ou de outra, a instabilidade pode criar situações que nos fazem balançar e colocam nosso equilíbrio fora de controle. Se analisarmos a história do mundo, não faz muito tempo os Estados Unidos conquistaram a posição de superpotência. O maior risco que o país corre agora é não estar preparado para o futuro. Conforme constatamos, não existem garantias, mas com certeza estar preparado é melhor do que ser pego de surpresa. Na Batalha de Galípoli, na Primeira Guerra Mundial, ninguém esperava que 250.000 soldados fossem mortos, ou que as forças aliadas da Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e França fossem rechaçadas e derrotadas pelos turcos. Elas foram pegas de surpresa, pois não sabiam no que estavam se metendo. A China hoje. A globalização é um fato real hoje. Quando Robert descreveu a China e a Índia como economias em desenvolvimento às quais precisamos prestar atenção, eu simplesmente sorri uma vez mais. Nosso modo de pensar coincidia.
Muitos acham que serão necessários anos para que a China ou a Índia cheguem perto da posição da América como a maior economia mundial. Mas isso pode ser outro exemplo do pensamento grupal que hoje reina. Tanto Robert como eu já presenciamos o impacto global. Pouco tempo atrás, eu conversava com um amigo que mora na Europa e ele mencionou a grande cobertura da imprensa à China naquele continente, comparada à vigente nos Estados Unidos. É um tópico muito discutido na Europa. Existem dois fatos isolados sobre a China que indicam como esse país está agindo e em que direção está caminhando. 1. A primeira filial da Starbucks foi inaugurada na China 2 anos atrás. Hoje, existe um número maior de Starbucks na China do que nos Estados Unidos. 2. Na década de 1970, Xangai tinha apenas um arranha-céu. Hoje tem cerca de 800. Como construtor de arranha-céus, e sabendo que existe uma filial da Starbucks no Trump Tower, fico pasmo com essas duas constatações. Esses dois exemplos mostram claramente que a China representa uma grande força. Sua população é tão grande que 1 em cada 5 habitantes de nosso planeta é chinês. O país tem uma economia e uma força de trabalho vibrantes e já se adaptou muito bem às novas tecnologias. Os chineses são trabalhadores e disciplinados. O que isso quer dizer? Podemos fechar os olhos e ser definitivamente derrotados, ou podemos analisar a China e tomar um posicionamento para que possamos nos beneficiar das mudanças. A Índia hoje. Já que meus 2 filhos mais velhos, Don Jr. e Ivanka, que trabalham na Trump Organization, recentemente visitaram a Índia, decidi fazer algumas pesquisas por conta própria. Mas primeiro quero contar uma história recente que ocorreu no Trump Tower. No ano passado, um de meus funcionários estava indo para o aeroporto e pegou um táxi perto do Trump Tower. O motorista era um jovem indiano. E aquela era sua primeira viagem para o aeroporto, mas ele estava mais interessado em saber se seu passageiro já vira o Sr. Donald Trump. Meu funcionário respondeu, sim, há 5 minutos. O motorista ficou muito impressionado e perguntou, o senhor viu Donald Trump há 5 minutos? No Trump Tower? Sim, seu escritório fica no prédio e eu trabalho lá. O jovem ficou ainda mais impressionado e perguntou, o senhor quer dizer que Donald Trump trabalha? Ele não podia acreditar no que acabara de ouvir. E meu funcionário continuou a explicar a realidade de minha vida, o que significa passar longas horas no escritório e que usamos post-its, lápis, copiadoras e tudo mais que você encontra em um local de trabalho. O motorista continuava impressionado e decidiu contar certos fatos sobre seu país durante o trajeto para o aeroporto. Ele resumiu a história da Índia em alguns minutos. Explicou também que em seu país eram falados centenas de idiomas e dialetos e que o sotaque se modificava a cada 70 quilômetros, mas, independentemente de você estar em alguma província ou em Punjab, havia 3 palavras que todos conheciam. Foi a vez de meu funcionário ficar curioso e perguntar, quais? O motorista tirou as mãos do volante para ilustrar o que ia dizer e, com grande exultação, disse, você está demitido. Meu funcionário deu uma boa risada e, a seguir, perguntou gentilmente se ele sabia o caminho para o aeroporto. O motorista respondeu que ele não devia se preocupar, que ele tentaria descobrir. E descobriu sem nenhum problema. Sem dúvida, ele tinha um ótimo senso de direção e também uma grande vontade de falar sobre seu país. Temos alguma ideia sobre a direção em que a Índia está caminhando? Sabemos alguma coisa sobre a Índia? Para começar, eis alguns fatos. A Índia é a maior e mais antiga civilização existente no mundo. Nos últimos 10.000 anos, a Índia nunca invadiu outro país. A Índia é a maior democracia do mundo. A Índia é um dos poucos países do mundo que conquistou a independência sem violência. A arte da navegação nasceu no rio Sindh há 6.000 anos. Talvez essa fosse a terra natal daquele jovem motorista. Todas as línguas europeias derivam do sânscrito. A Índia era o país mais rico do mundo até o século XVII, quando foi invadida pelos britânicos. O xadrez foi inventado na Índia. A Índia inventou o sistema numérico. Albert Einstein declarou, devemos muito aos indianos,
que nos ensinaram a contar. Sem isso, nenhuma descoberta científica teria sido feita. A álgebra, a trigonometria e o sistema de cálculos originaram-se na Índia. O valor de π foi calculado pela primeira vez pelo matemático Budayana. Foi ele também quem explicou o conceito do que hoje é conhecido como Teorema de Pitágoras. Budayana o descobriu no século VI, muito antes dos matemáticos europeus. A Índia é a maior nação de língua inglesa do mundo. Quero mostrar que vale a pena prestar atenção na Índia e aprender alguma coisa sobre esse país. Além do mais, 38% dos médicos nos Estados Unidos são de ascendência indiana e 12% dos cientistas também. Os indianos representam o mais rico de todos os grupos étnicos dos Estados Unidos e do mundo. Os indianos dão muito valor à educação e muitos dirigem grandes corporações norte-americanas e mundiais. A Índia tornou-se uma grande potência econômica por conta própria e, mais uma vez repito que merece nossa atenção, não apenas como alvo turístico ou como parte da história. A Índia é importante para nosso futuro e, como cidadãos cônscios do mundo como um todo, precisamos despender um pouco de tempo aprendendo sobre esse fascinante e dinâmico país. Definitivamente, o mundo enfrenta uma concorrência bastante viável, em particular por parte da China e da Índia. E isso é bom. Sempre acreditei que a concorrência pode se livrar da fatuidade, e muito rapidamente. Mark Twain disse: "Não fique repetindo que o mundo lhe deve uma vida decente. O mundo não lhe deve nada. Ele chegou primeiro." Isso se aplica a uma série de coisas. Façamos uma análise. Como você pode tirar vantagem dessas informações? Os ricos identificam as oportunidades, enquanto os pobres não querem vê-las e fingem que nada está acontecendo. Você consegue identificar as oportunidades que poderão surgir dessas mudanças econômicas? Capítulo 4. Como enriquecer. A visão de Robert: resolva os problemas. Todos têm problemas financeiros. Se você quiser ficar rico, aprenda a resolver problemas. A identificação de um problema cria a oportunidade de criar uma solução. Cada geração tem seu conjunto característico de problemas financeiros. Na geração de meus pais, os desafios incluíam a Grande Depressão e a Guerra Mundial. A solução para esses problemas era estudar, conseguir um emprego estável e seguro com os respectivos benefícios, aposentar-se aos 65 anos e jogar golfe pelo resto da vida. Muitos da geração nascida após a Segunda Guerra Mundial tinham um plano de pensão com benefícios definidos: poupança, previdência social e saúde pública. Para muitos da geração de meus pais, uma boa educação e um bom trabalho eram garantias de sobrevivência econômica. Minha geração enfrenta um conjunto de diferentes problemas financeiros. Hoje, uma boa educação universitária e um bom emprego não são suficientes. Atualmente, são raros os planos de benefícios definidos, BDs. Os novos planos de previdência são planos de contribuição definida, CDs, mais conhecidos como PGBL. Em termos muito simples, um plano BD dá cobertura vitalícia, enquanto os CDs dão cobertura desde que você tenha saldo em sua conta. Ou seja, em tese, um plano BD não o deixará descoberto, mas os CDs oferecem esse risco. Todos temos problemas financeiros. Se você quiser ficar rico, aprenda a resolver problemas. A identificação de um problema cria a oportunidade de encontrar uma solução. Robert T. Kiyosaki. As gerações posteriores à minha, muitas vezes denominadas geração X e geração Y, terão de lidar com um conjunto diferente de problemas financeiros. Herdarão os problemas financeiros da geração de seus pais e até mesmo os problemas de seus avós, pois hoje a expectativa de vida é maior. Se vivermos mais, é provável que nosso período de vida produtiva seja mais longo e que nos aposentemos mais tarde. Mas o que acontecerá se vivermos mais, porém, sem condições de continuar a trabalhar? O tamanho cada vez maior desse problema é assustador. Empurrá-lo com a barriga, deixando-o para a próxima geração,
fará apenas com que ele se agrave e se torne mais complexo. Quanto maiores e mais complexos forem os problemas financeiros, maior será o QI financeiro necessário para resolvê-los. Vamos precisar de todo o poder de nossa mente para conseguir sair dessa. A ausência de educação financeira em nossas escolas torna possível que pessoas inescrupulosas, inclusive representantes eleitos de qualquer partido político, roubem legalmente aqueles que neles confiam, transformando o problema numa bola de neve. Nem me fale. Espero que Donald e eu estejamos enganados. Mas acredito sinceramente que a América está em dificuldades. E se a América está em dificuldades, o mundo também está. Hoje, um dos maiores problemas mundiais é o aumento dos preços do petróleo. O petróleo é o sangue da economia mundial. Se o preço do petróleo subir demais e se não encontrarmos logo uma alternativa melhor para o problema dos combustíveis, a economia mundial enfrentará dificuldades. O preço do litro da gasolina na bomba não afeta muito nem a Donald, nem a mim. Mas com certeza afeta quem ganha salário mínimo, para quem o preço do combustível faz diferença na mesa da família, como certa vez afirmou Donald. E acrescentou: o petróleo afeta a economia como um todo. E o problema é que suas reservas estão se esgotando. A tendência é que os preços fiquem cada vez mais altos. Para você e para mim, isso não faz diferença, mas milhões de pessoas serão afetadas. Se o preço do petróleo ultrapassar $100 americanos o barril, e acredito que isso acontecerá em um futuro próximo, a economia será afetada, mas não necessariamente você. Você pode enfrentar o problema agora e fazer parte da solução. Quando converso com as pessoas sobre alguns desafios que nos esperam, ouço os mais variados comentários. Um dos mais comuns é: nem me fale disso. Outro comentário: precisamos pensar positivamente. Essa negatividade é prejudicial. Ou ainda: Deus resolverá o problema. Esses comentários partem de indivíduos com baixo QI financeiro. Em vez de enfrentar os problemas de frente e perguntar: como posso me beneficiar desses problemas? Eles bancam o avestruz. E é por essa razão que milhões, possivelmente bilhões de pessoas sofrerão as consequências nos anos que estão por vir. Em vez de encararem o problema como uma oportunidade, tapam o sol com a peneira. Meu pai rico me ensinou, logo depois da primeira crise do petróleo, em 1973 a 1974, que petróleo e riqueza estavam diretamente relacionados. Ele sempre dizia: riqueza igual a energia. Desde que era aprendiz na Standard Oil, trabalhando em navios petroleiros, atividade que comecei a desenvolver em 1966, eu me interessava por petróleo. A explicação de meu pai rico era simples. Quando o preço da energia cai, nossa riqueza aumenta. A equação é mais ou menos assim. E para a maioria das pessoas, quando o preço da energia sobe, a riqueza diminui. Em 1974, ano em que iniciei minha carreira profissional como representante de vendas da Xerox, pude comprovar que a teoria de meu pai rico estava correta. Naquele ano, os altos preços do petróleo provocaram a retração da economia. As empresas não mais alugavam copiadoras Xerox. Ao contrário, estavam cancelando seus contratos de leasing. Em minha primeira venda, tive de me ajoelhar na frente do cliente, estava implorando, não vendendo. Implorei ao cliente para que não cancelasse seu contrato de leasing. Lembro-me de ter ouvido um cliente perguntar: por que devo manter a copiadora? Não tenho mais negócios. Esse é apenas um pequeno exemplo do que acontece quando o preço da energia sobe. Em vez de ganhar dinheiro nos 2 primeiros anos, fiquei devendo a Xerox. Isso se deu porque toda vez que um cliente cancelava o contrato de aluguel de uma máquina, a comissão paga ao representante de vendas que vendera o equipamento tinha de ser devolvida à empresa. Eu não estava vendendo, estava passando fome. E durante aqueles 2 anos, várias vezes, estive prestes a ser despedido. Fases difíceis podem ajudá-lo a enriquecer. O lado bom foi que o desafio de uma economia em retração fez com que eu me tornasse um vendedor melhor. Embora naquela época eu não ganhasse muito dinheiro, meu treinamento como representante de vendas me é útil até hoje.
Meus negócios são bem-sucedidos porque sei vender e porque compreendo a importância de vendas e marketing. Em tempos de crise econômica, isso pode representar um diferencial. Conforme Donald e eu costumamos dizer, se você está no comércio, precisa aprender a vender. Como aumentei meu QI financeiro, como a oferta de petróleo havia diminuído, meu pai rico sugeriu que eu aprendesse mais sobre o setor petrolífero. Trabalhei na ESSO de 1966 a 1969 como aprendiz e oficial de navio. Um terceiro imediato nos navios petroleiros da empresa. Como eu estava interessado em petróleo, tive facilidade em aprender um pouco mais sobre o assunto. Quando comecei a ganhar mais como representante de vendas da Xerox, decidi aprender mais sobre petróleo e arrumei um emprego de meio período em uma empresa petrolífera de Oklahoma que negociava incentivos fiscais, tax shelters, para petróleo e gás. Naquela época, um investidor podia investir $100 mil e receber um incentivo fiscal equivalente a 4 vezes o seu investimento. Nesse exemplo, um investimento de $100 mil equivalia a $400 mil que podiam ser compensados com os impostos devidos. Assim, o investidor ganhava mais dinheiro com a produção de petróleo e ainda pagava muito menos impostos, uma das razões pelas quais os ricos ficavam mais ricos. Negociar esses tax shelters alavancados de petróleo e gás ensinou-me algumas lições importantes. A primeira foi que nem todos os negócios estavam sofrendo devido à crise do petróleo. Meus olhos estavam atentos ao fato de que muitos indivíduos ficavam cada vez mais ricos, enquanto outros cada vez mais pobres. Mediante essa constatação, meu QI financeiro aumentou, pude enxergar um outro mundo. Após minha experiência vendendo copiadoras Xerox a empresas e mais tarde, em minhas horas de folga, vendendo tax shelters aos ricos, decidi que queria enriquecer. A lição. Analisemos a equação. A dura realidade é que, à medida que os preços da energia sobem, a riqueza da nação diminui, exceto no caso de indivíduos donos de um QI financeiro que lhes permita investir com bom senso. Contudo, se você for rico, sua equação pode se parecer com a seguinte. A escolha é sua. Você pode escolher a equação riqueza igual a energia que desejar. Tornei-me sócio de empreendimentos no ramo petrolífero porque queria pertencer ao lado dos ricos. Hoje, continuo a investir em parcerias de petróleo e gás exatamente como fazia nas décadas de 1970 e 1980. Atualmente, nos Estados Unidos, o desconto nos impostos, embora não tão favorável como no passado, continua atraente. Para os $100 mil investidos hoje, embora eu não tenha mais direito à compensação igual a 4 vezes o valor investido que tinha no passado, ainda tenho direito a uma compensação de 70% mais 15% a título de exaustão, que é o termo da contabilidade para o ajuste do valor de ativos que podem se exaurir, tais como minas, campos de petróleo, florestas, etc. Isso significa que tenho direito a um desconto de $70 mil nos impostos quando faço um investimento de $100 mil. E, para cada dólar de receita, tenho direito também a desconto de 15% nos impostos, o que significa que ganho mais e pago menos impostos. Tente ganhar isso investindo em poupança, ações, títulos ou fundos. Saber como ganhar dinheiro e pagar menos impostos significa inteligência financeira. No meu caso, a chave foi ter encontrado uma empresa petrolífera honesta. Como dizia meu pai rico, a definição de um homem do petróleo é um mentiroso parado perto de um buraco no chão. Você pode também substituir um homem do petróleo por um homem do ouro. Hoje, embora eu ganhe muito dinheiro com meus livros e jogos, grande parte de minha fortuna provém de minha mina de ouro na China, minha mina de prata na América do Sul, de minhas empresas de imóveis e de minhas parcerias com empresas petrolíferas nos Estados Unidos. Toda vez que um repórter me pergunta, a melhor forma de enriquecer não é escrever livros sobre como enriquecer. Eu seguro o riso e simplesmente respondo, se você pensa que escrever um livro de sucesso internacional e criar programas educacionais é fácil, por que não tenta?
Em minha opinião, é muito mais fácil encontrar petróleo ou ouro do que escrever um best-seller. Livros, porque estamos muito preocupados com o fato de que muitas pessoas no mundo todo provavelmente enfrentarão turbulentas épocas financeiras. Gostaria de estar enganado, mas nossa preocupação é que milhões de pessoas serão financeiramente prejudicadas pelas tempestades financeiras que nos esperam. Nossa mensagem é: com uma educação financeira e uma preparação adequadas, você pode aumentar seu QI financeiro, navegar em águas turbulentas e se tornar mais rico, não mais pobre. Donald Trump e eu escrevemos: A visão de Donald. A educação substitui o medo. A mensagem de Robert e minha também é: com educação financeira apropriada e com planejamento, você poderá escapar da turbulência que hoje está presente no mundo financeiro e, por meio da educação, ficar mais rico, encontrando meios de resolver problemas. Lembro-me de um exemplo simples de resolução de problemas. Quando, recentemente, Robert veio ao meu escritório para conversar sobre o livro, eu tinha uma cadeira vermelha em meu escritório. Perguntei-lhe se havia gostado dela e se seria capaz de dizer quanto custou. Lá estava ele, de pé, olhando para aquela elegante cadeira forrada de tecido e finalmente disse: Não tenho a menor ideia. Adorei aquilo. Mike, o gerente de meu campo de golfe na Califórnia, me telefonou dizendo que precisava de 150 cadeiras para o restaurante e que haviam pedido $1.500 americanos por uma unidade. Aquele preço me pareceu muito alto. Assim, em vez de simplesmente concordar, dei alguns telefonemas. Custou $90 americanos, disse eu, todo orgulhoso. É uma ótima cadeira melhor. Venha cá, sente-se nela. É melhor que a de $1.500 americanos. Você sabe quanto economizei simplesmente dando alguns telefonemas? É uma questão de liderança e de capacidade de resolver problemas. Se meus funcionários acharem que sou perdulário, eles também o serão. Portanto, faço essas coisas não só para poupar meu capital, mas também para dar o exemplo à minha equipe. Você sabe, não tenho medo de gastar dinheiro. Gosto de comprar o melhor, mas não gosto de desperdiçar. Algumas pessoas lutam com problemas financeiros porque têm uma mente estreita e compram mal. Você pode ficar rico sendo econômico, mas será que alguém quer ser um rico avarento? Mesmo quando eu estava em dificuldades financeiras, nunca fui mesquinho. Houve uma época em que minha empresa lutava para sobreviver e, mesmo assim, eu pagava bons salários a meus colaboradores. E é por essa razão que comprei a melhor cadeira pelo melhor preço. Não gosto de ser explorado, principalmente quando posso conseguir o melhor pelo menor preço. Espero que meus funcionários façam o mesmo. Uma coisa da qual não podemos nos esquecer é que um pequeno esforço é o melhor substituto para as desculpas. Se todos estivéssemos a fim de fazer um esforço para compreender o que está acontecendo e contribuir com nosso quinhão usando nossa inteligência, não a complacência, alguma ideia lúcida poderia resultar. Resolução de problemas significa instrução em sua melhor forma. Assim como a compreensão pode substituir o ódio, a instrução pode substituir o medo. Talvez seja mais fácil ser ignorante, mas muitas vezes a ignorância é resultado do medo. Como disse Robert Frost, não há nada de que eu tenha mais medo do que de pessoas medrosas. Reduza seu medo e alimente sua coragem. Gosto dos diagramas elaborados por Robert e, quando olho para as setas que ele desenha, indicando riqueza e energia, penso como nossa energia individual pode criar riquezas. Se você tiver a perseverança de caminhar para a frente com ímpeto, só isso já representa uma grande energia. E com o foco correto, é provável que seja bem-sucedido. Sempre gostei da declaração de Alexander Graham Bell. Concentre todos os seus pensamentos no trabalho que irá desempenhar. Os raios de sol não queimam enquanto não se concentram sobre um foco. Se você conseguir controlar sua energia, terá boa chance de criar e controlar sua própria riqueza. Ambas as suas setas apontam para a direção correta. Aprendi que, às vezes, o essencial pode estar invisível a nossos olhos. É nesse ponto que entra o discernimento.
Os líderes são indivíduos que substituíram o medo pelo discernimento, o que significa que podem prever o inevitável. A educação que receberam resultou em uma percepção que pode, efetivamente, substituir o medo, o que aumenta, de modo significativo, suas chances de êxito. A resolução de problemas torna-se muito mais fácil se você pensar nos problemas como desafios. E eles poderiam perfeitamente ser considerados dessa forma, pois os problemas fazem parte da vida. Encarar os problemas de forma energia. Digo inevitavelmente com segurança, porque sei que isso é um fato. E sei disso por experiência própria. A segurança é um grande passo em direção à coragem, e o medo se evapora quando confrontado com a audácia. Aprendi que às vezes o essencial pode estar invisível a nossos olhos. É nesse ponto que entra o discernimento. Donald J. Trump. Robert sempre diz que um problema pode criar uma oportunidade. Muito bem dito, e eu concordo. Se você começar a analisar seus problemas sob essa luz, garanto que estará no caminho certo para resolvê-los. Já tive alguns problemas sérios que envolviam bilhões de dólares em dívidas, mas nunca fui à falência e hoje sou mais bem-sucedido do que jamais fui. Portanto, falo por experiência própria. O Trump Tower está no mapa há tanto tempo que as pessoas se esquecem de que ele não surgiu da noite para o dia nos céus de Manhattan. Enfrentei uma série de obstáculos que tive de analisar e superar quando decidi que queria o local da Tiffany para meu novo prédio. Precisei resolver inúmeros problemas. Primeiro, eu queria comprar a loja Bonwit Teller e também o prédio, mas as pessoas disseram que eu estava louco. Não desisti, mas passaram-se 3 anos antes que eu conseguisse negociar com eles. A seguir, eu queria adquirir os direitos sobre o espaço aéreo acima da Tiffany. A aquisição desses direitos me permitiria construir um prédio muito mais alto. Depois de adquirir esses direitos, ainda foi preciso comprar um pequeno lote que era estratégico, porque as leis de zoneamento urbano exigiam um espaço vago de, no mínimo, 10 metros na parte de trás de qualquer construção. Isso demandou mais investigações e negociações. Além disso, analisei, junto com meu arquiteto, Darryl Scott, cerca de 50 projetos, tentando encontrar os melhores elementos e incorporando-os ao projeto final. A seguir, foi preciso obter aprovação dos órgãos competentes para o projeto final e obter variações de zonas. E isso é apenas parte da história do Trump Tower. Nenhuma dessas etapas foi fácil, mas eu encarava cada uma como um desafio e gostei de encontrar soluções para os detalhes. Se eu não tivesse encarado as coisas dessa forma, teria desanimado. Hoje tenho um belo edifício que se tornou famoso no mundo inteiro. Valeu a pena? Com certeza. Além disso, é um grande exemplo de como resolver problemas. Outra história interessante sobre o Trump Tower é o próprio nome. No início, eu pretendia chamá-lo de Tiffany Tower, em virtude de sua localização. Um de meus amigos perguntou por que eu usaria outro nome famoso para descrever um prédio que eu havia idealizado e construído. E sua pergunta ficou em minha cabeça. Resolvi então batizá-lo de Trump Tower. Robert e eu sabemos que os problemas podem ser complexos e, às vezes, parecer intermináveis, mas queremos estimulá-lo a encarar as dificuldades como desafios que lhe proporcionarão a oportunidade de alcançar grandes conquistas. Não se esqueça, nada na vida é fácil. Mas quem quer ficar com nada? Sua inteligência financeira é maior que isso.